Olá! No episódio de hoje você vai ouvir histórias de caronas do além, celeiros assombrados, paralisia do sono e muito mais. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e conte sua história aqui nos comentários para que ela apareça no próximo vídeo. A primeira história é Conexões além da vida. Durante meus sonhos, diferentes pessoas costumavam me visitar. Conversávamos normalmente sobre um tópico que eles traziam à tona. Eu recebia visitas de todos os tipos de pessoas, jovens, idosos e de diferentes épocas da história. Eu realmente gostava disso e achava que era assim que acontecia ao sonhar. Eu não sabia de nada diferente até que entrei na faculdade. Minha avó faleceu poucos dias depois. Ela veio até mim em um sonho. Tivemos uma conversa muito agradável e era exatamente como sempre tinha sido com os outros. Acordei quando um raio de luz me atingiu e tive a sensação de que as pessoas com quem eu vinha conversando ao longo dos anos eram pessoas do outro lado, que estavam mortas. Fiquei literalmente em choque por várias semanas e não conseguia entender. Depois de refletir sobre isso por um tempo, decidi uma noite deitar e meditar, tentando recriar meus sonhos de forma que eu permanecesse acordada, mas pudesse me comunicar. Quando fiz isso, fui imediatamente inundada por pessoas. Parecia exatamente igual. Era como nos meus sonhos. Como resultado, ao longo dos anos, fui visitada por muitas pessoas que agora reconheço como falecidas. Agora consigo estar acordada em qualquer lugar, como um supermercado, e alguém, uma energia, se aproxima de mim. Tudo evoluiu como se eu tivesse crescido com essa habilidade. Agora sou capaz de me comunicar claramente. Geralmente pergunto depois de nos encontrarmos: o que posso fazer por você? Porque ao longo dos anos percebi que eles vêm até mim por um motivo, então vou direto ao ponto. Às vezes eles estão apenas solitários e dizem que precisam conversar. Então eu ouço. Muitas vezes eles me passam mensagens para levar a seus parentes ou até mesmo a uma pessoa específica. Aprendi a fazer isso de uma forma que compartilho as informações com um parente sem dizer: ei, sua mãe disse para te dizer. Eu digo algo mais como: eu acho que se sua mãe estivesse aqui, ela te diria. Tenho certeza disso. Sem dúvida é o que ela diria. Também passei muito tempo com energias específicas e fiz muitas perguntas sobre a vida, a origem da vida, seu significado. Para mim, o paranormal é uma realidade tranquila. É como uma porta da frente. Posso abri-la ou mantê-la fechada, mas é a realidade. A próxima história é Viagem Assustadora. Quando eu tinha 37 anos, fui a uma reunião da minha escola secundária. Eu voei para o aeroporto mais próximo e aluguei um carro. A distância era de cerca de 35 milhas por uma área muito rural e quase abandonada do país. A cerca de 3 milhas da cidade, vejo alguém acenando na beira da estrada. Acabou sendo um dos caras com quem eu havia estudado. Jim entra no carro e começamos a conversar. Eu não o via há 20 anos, mas ele ainda parecia o mesmo, só um pouco mais velho. Chegamos à cidade e eu perguntei se ele quer ir tomar uma bebida. Ele diz: não, apenas me leve para casa. Os pais de Jim moravam apenas algumas quadras da casa da minha avó, e eu segui naquela direção, mas ele disse para levá-lo até a periferia da cidade. Havia muitos trailers lá e eu presumi que era onde ele morava. Quando chegamos ao final do desvio, ele disse: me deixe aqui mesmo. Foi bom te ver de novo, e ele caminhou para a escuridão da noite. Eu dei uma parada no bar e encontrei alguns dos meus antigos colegas de classe, começamos a conversar. Enquanto falamos sobre quem virá para a reunião, eu mencionei que acabei de pegar o dia a 3 milhas a leste da cidade. Todos ficaram em silêncio, até o cara cantando karaokê parou e largou o microfone. Meu primo ficou branco como uma camiseta nova. Pedro, o Jim morreu naquela curva há 8 anos. Capotou o carro. Estivemos todos no funeral dele, me disseram. Comecei a me sentir realmente tonto, saí do bar para respirar um pouco. Foi quando vi que no banco do meu carro estava o jornal local, impresso 8 anos atrás, contendo o obituário do Jim. Ainda tenho o jornal. A próxima história é O Celeiro Assombrado. Eu tive muitas experiências paranormais, mas houve uma que não consegui explicar. Em uma pequena cidade na Califórnia onde cresci, sempre tinha celeiros abandonados e sempre gostei de explorar lugares abandonados, então um dia, montei meu cavalo e fui ver um velho celeiro.
Ele tinha sido destruído por um incêndio, mas ainda estava em grande parte intacto. Havia um depósito de feno acima e uma longa corda pendurada de uma viga. Coloquei o pé em um laço na ponta da corda e balancei para frente e para trás por um tempo. Eu tinha cerca de 10 anos. Brinquei, terminei e voltei para casa. Muitos meses se passaram e eu fui montar novamente para ver o celeiro, mas quando cheguei lá, ele havia desaparecido. Achei que o proprietário teria demolido. Esqueci completamente o assunto até cerca de um ano depois, quando montei pelo campo novamente e vi o celeiro novamente. Entrei. Era o mesmo celeiro queimado, o mesmo depósito de feno e a mesma corda pendurada na viga. Fiquei confuso e desconfortável, então fui embora. Ao longo dos próximos 10 anos, eu passava de bicicleta ou de carro para ver, por curiosidade, e às vezes o celeiro estava lá, às vezes não. Contei isso apenas para uma pessoa, minha amiga Daniele. Mostrei a ela o campo vazio. Acho que ela não acreditou muito em mim até algum tempo depois, quando ela me ligou e disse que viu um celeiro no mesmo local onde eu havia dito a ela que estaria. Isso tudo foi há muito tempo. Os campos ao redor da minha pequena cidade natal foram todos transformados em loteamentos residenciais. Onde o celeiro ocasionalmente ficava agora é um bairro de casas. Acredito que ele não voltará mais. Não faço ideia do que aconteceu e isso permanece como minha experiência mais misteriosa. A próxima história é O Quarto ao Lado. Esta é uma das poucas memórias vívidas que tenho da minha infância. Eu tinha uns 10 anos na época, então minha memória é um pouco nebulosa, mas essa noite está assustadoramente guardada no meu cérebro. Nossa antiga casa era uma pequena casa de 3 quartos. Meu irmão de 8 anos compartilhava o quarto bem ao lado do quarto do meu irmãozinho, com meus pais ficando no final do corredor. Como eu mencionei, era uma casa pequena, então ter meu irmãozinho de 1 ano em seu berço com meus pais não era uma opção. Então, uma noite, eu acordei com meu irmãozinho gritando no quarto ao lado. Isso não era uma ocorrência incomum, como tenho certeza que qualquer um que tenha tido um irmãozinho pode atestar. Então eu tentei ignorá-lo, já que meus pais normalmente cuidariam dele imediatamente. Eu esperei, mas ele continuou gritando. Eu então voltei a dormir. Foi um daqueles sonos em que parecia que eu só piscava. 2 horas se passaram num piscar de olhos e meu irmão ainda estava gritando. Isso é totalmente surreal, já que tenho certeza que metade do bairro deve tê-lo ouvido. Então eu percebi outra coisa. Entre seus gritos, eu posso ouvir um sussurro forçado de alguém fazendo SHHH para ele muito baixinho. Eu não reconheço a voz, e ela não parece ter nenhum efeito. Eu saltei da minha cama beliche e meu irmão mais novo estava completamente desmaiado, o que novamente é estranho como se eu fosse o único a ouvir os gritos. Eu abri minha porta e não consegui ver nada no quarto do meu irmãozinho. A porta dele estava escancarada, mas estava tudo escuro, como se houvesse um lençol preto pendurado na moldura da porta. Meu irmãozinho estava berrando neste ponto e eu ainda podia ouvir o SHHH. Foi quando me pegou. Tenho certeza de que o SHHH deve ser um dos meus pais. Tinha que ser. Eu posso ouvi-lo tão claramente, mas eu só fiquei lá paralisado de medo. Eu eventualmente me movi, mas virei e corri para o quarto dos meus pais. Eles estavam dormindo profundamente. Eu acordei minha mãe e ela estava super confusa, mas então instantaneamente ouvi o meu irmãozinho e correu para o quarto dele. Eu a vejo e assim que ela passa pela porta o véu preto se foi e ela o levantou do berço e o abraçou. Ele parou de chorar e eu fiquei em choque completo. Eu não processei realmente o que aconteceu. Este é o único evento paranormal que testemunhei. Agora eu atribuo isso a sonhos lúcidos de terrores noturnos, mas ainda foi muito perturbador, especialmente porque era tão incomum os meus pais não atenderem meu irmão quando ele estava chorando.